Que isso? Esse Fury Grappling deu no que falar. Tivemos uma interrupção médica, a primeira derrota do Craig no ano e, como era de se esperar, o Clay Guida deu um show. Então fique comigo para você saber mais sobre isso. Nesta quinta-feira tivemos o último evento do ano que fechou com chave de ouro, atletas pro do MMA contra grapplers profissionais. As lutas tinham duração de 8 minutos, salvo a luta principal que era de 10. Apenas finalização, mas caso essa não ocorra, os árbitros têm 2 critérios de avaliação, nessa ordem: domínio posicional e quem chegou mais próximo de uma finalização. Todas as finalizações são permitidas, menos heel hook nos atletas do UFC. O que eu acredito que tenha sido um ponto crucial para a derrota do Craig, visto que heel hook é a sua especialidade. Mas segura aí que já eu falo sobre isso. Como falamos no vídeo passado, a gente acompanhou a partir da luta do Nick Rod, que foi contra o Steve. Cara, o Steve é grande, viu? O Nick Rod ficou pequeno perto dele. Eles ficaram boa parte da luta trocando em pé. O Nick até tentou fazer algumas entradas, mas o Steve estava esperto com elas. Até que o Nick Rod resolveu fazer o contrário, dar um puxão. E deu certo. Conseguiu levar o Steve para o chão, fez o seu famoso bodylock, que então foi para os 100 quilos, depois para a montada, pegou as costas e finalizou no mata-leão. Na luta entre o Renato Moicano e o Chase Hooper, cara, o Chase é muito flexível, repunha muito bem a guarda, mas o Moicano dominou mais a luta e levou essa por decisão. Tivemos o Clay Guida contra o Billy e, como era de se esperar, a luta foi um show. O Clay Guida lutou com a roupa e o sapato do wrestling, então já imagina o que ele queria fazer, né? O Billy me surpreendeu, ele não se intimidou e trocou queda. Achei que ele fosse aceitar imediatamente. Eles ficaram uma parte em cima até que a luta foi para o chão, onde o Billy fez várias tentativas de finalização. Porém, o Clay Guida dominou mais a luta e ainda acabou com um katagatame encaixado e levou essa por decisão. Na luta do Cerrone contra o Joey, cara, o Joey dominou demais a luta, demais, e acabou pegando as costas e finalizando no esganagalo. Cara, agora a luta do Craig Jones, ele era muito favorito. Só para vocês terem ideia do favoritismo dele, nas apostas para você ganhar $100, tinha que apostar $1.800 nele. E imagina quem apostou. Já fiz vídeo aqui no canal explicando como funcionam essas odds americanas. Caso você ainda não tenha assistido, vou deixar no finalzinho desse vídeo como sugestão. Eu não sei o que aconteceu. Na realidade, eu acredito que o fato de não valer heel hook em atletas do UFC tenha matado o jogo do Craig, que nem quis trocar o wrestling na luta, ele logo já sentou. A luta transcorreu toda com Brad tentando passar a meia do Craig, a sua guarda Z. Mas nada aconteceu, ninguém passou, ou raspou, ou tentou finalizar, nada aconteceu. E quem venceu por decisão foi o Brad. Primeira derrota do Craig Jones esse ano. E na luta principal, que foi a Danielle Kelly contra a Esparza, que entrou de última hora substituindo a Namayunas, que não pôde lutar por conta dos protocolos da Covid. Falamos sobre isso no vídeo de apresentação para este evento. Cara, tivemos a Danielle Kelly fechando a guarda na Esparza e quase finalizando no Ezequiel. Caraca, estava bem encaixado. A Esparza saiu vermelha dali. E como a Esparza não estava conseguindo sair da guarda fechada da Danielle, ela simplesmente levantou, deu um batistaca, se jogando de cabeça com cabeça. Chega a testa da Danielle, inchou e o supercílio da Esparza abriu, viu? Feio. Sem condições de prosseguir, a Danielle ficou cheia de sangue desse olho da Esparza. E então tivemos a Kelly como campeã. E aí, galera, o que vocês acharam dos resultados? Realmente acreditam que o fato de não valer heel hook tenha atrapalhado muito o Craig Jones? Deixa aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui
Tchau, obrigado, tudo de bom. Ah, separei esses 2 videozinhos aqui para você. Esse primeiro, como eu já havia informado antes, deixei como sugestão. E esse segundo aqui é umas entradas de queda do Craig Jones, que eu acreditei que ele ia fazer nessa luta e não fez. Mas se você não assistiu, assista, porque as entradas de queda dele são bem legais.